Se você está chegando aos 40 anos ou acabou de passar por eles e a sua vida já não está mais fazendo sentido como ela está, você não está em crise, você está acordando. E isso não é um assunto falado entre as mulheres. E hoje eu quero falar sobre a crise da meia-idade. Fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena. Eu sou consteladora familiar e faço acompanhamento terapêutico. Eu trabalho com mulheres 40 mais na crise de identidade, trazendo você de volta para a sua verdadeira identidade. Então eu vou começar a explicar para vocês sobre a crise da meia-idade, porque é algo muito comum e é algo que todas nós, em algum momento da vida, vamos passar. E parece que às vezes estamos entrando em crise, em colapso, achando que está depressiva. Muitas vezes, muitas mulheres acreditam que estão adoecidas, mas na verdade é só uma crise da meia-idade. Carl Jung estudou isso muito profundamente, porque a metade da vida, segundo Jung, é para a gente poder agradar, caber, sobreviver, encaixar, sustentar. Então é essa fase da vida que a gente fica ali construindo a vida, querendo ser um monte de papéis, criando um monte de papéis externos, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. A gente quer ser alguma coisa no mundo e a gente vai projetando essa identidade nossa para fora, para tudo que a gente quer construir ali, que precisa ser construído, que a gente acredita que é uma felicidade na nossa vida. E quando a gente vai chegando na nossa crise da meia-idade, que a gente fala que é uma crise de identidade mesmo, a gente começa a olhar para todos esses papéis que foram criados fora e pensar: será que isso sou eu mesma? Será que eu quero ficar o resto da minha vida agradando todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, ser uma mãe perfeita, uma filha perfeita, uma profissional perfeita, fazendo tudo perfeito, nesse trabalho perfeito, nessa vida perfeita? Começa a questionar suas questões financeiras, porque muitas vezes você já chegou a alguns lugares e continua com os mesmos vazios. E olhando para aquela identidade ali, toda projetada do lado de fora. Os filhos, para quem teve filhos, os filhos começam a crescer, alçar novos voos, e você começa a ficar ali também naquele lugar de ninho vazio, pensando quem sou eu agora nesse momento? E nesse momento que você não está em colapso, você está voltando para quem você é de verdade, porque é um momento que você começa a recolher a sua identidade para você e começa a olhar de verdade quem você é, entender o que que você quer, o que que você gosta. Muitas mulheres chegam nesse lugar, não sabem nem o que que gostam de comer, o que que gostam de vestir, aonde gostam de ir, porque ficam tão perdidas em agradar, em construir alguma coisa, que se perdem de si mesmo. Então, esse momento que parece que é uma crise, que a gente começa a entrar no caos, e muitas de vocês que chegam até a mim, para mim poder fazer um acompanhamento, acha que tá no errado, tá tudo errado. Gente, minha vida é perfeita, por que que eu tô reclamando? Por que que eu não tô gostando? E não é sobre isso, é sobre uma identidade que tá toda fragmentada do lado de fora. E você começa a querer voltar aquilo ali para dentro de você e perceber quem é você, como que você existe no mundo, o que que é importante para você. É nesse lugar que acontece muitas transições de carreira, a gente começa a mudar, pensar que você gosta de outros lugares, aí muda de carreira, muda de casa, muda às vezes até de relacionamento, começa a construir novas realidades para a vida, porque é nesse lugar que você traz a identidade para o que é realmente importante, porque você já viveu muitas coisas, já conheceu muitas coisas que você achava que aquilo ali era uma felicidade, que muitas vezes sua identidade ficou naquilo ali, aquilo ali realmente não te trouxe tanta alegria assim, e você começa a querer construir essa outra metade da sua vida, essa parte de construir uma vida voltada para você, para começar a olhar para você. E é esse momento também que a mulher está vivendo de perimenopausa, porque a perimenopausa é esse momento que ela vive antes dela entrar na menopausa. E a gente costuma falar que é o outono da alma, que é esse lugar que a gente começa a resolver algumas questões da nossa vida, começa a olhar para isso. O momento da menopausa é uma nova fase, tem até uma mudança, estudos que vai mudando até a estrutura do nosso cérebro. Então a gente começa os primeiros sintomas da menopausa, a gente começa a fazer pequenas pausas e começa realmente a entender que a gente está começando a envelhecer, né? Quando você entra na menopausa, muitas mulheres estão adoecidas, os cânceres, tudo aparece nessa fase, pós os 45 até os 60, acontece muitas doenças, muitas questões, por quê? São as questões mal resolvidas, são os lugares que a gente não olhou, que a gente não passou, que a gente não atravessou. Porque enquanto a gente não atravessar as águas turvas das nossas emoções, a gente não pode corporificar a vida, viver essa vida com como ela é, né? Estar mais conectado com a gente e poder estar mais conectado com o divino, com o que é mais importante para a gente.
E eu queria deixar uma coisa muito clara sobre essa questão dessa crise da meia-idade, que é só começar a tirar essa identidade do lado de fora e trazer para dentro, não é sobre destruir tudo que foi construído, porque muitas mulheres às vezes acham que tem que acabar com tudo, é nesse lugar que entra o caos, né? Destruir tudo, acabar com tudo aquilo para começar algo novo. Não é sobre isso, gente. É sobre você começar a se reorganizar internamente, porque tudo que você viveu até aqui fica de bagagem, é algo que você precisa. Assim como toda a história da sua ancestralidade, das mulheres que vieram antes, tudo isso faz parte, não é fazer tudo diferente. A gente precisa pegar toda a nossa bagagem, pegar o que funcionou, o que não funciona mais, organizar aquilo ali. É como se a gente tivesse, vou fazer uma analogia para vocês, como se a gente tivesse com uma mochila bem pesada nas costas, e aí a gente precisa dar uma reorganizada na mochila. Isso aqui não serve, isso aqui não é legal, alguns valores a gente pode deixar para trás, mudar, trazer valores novos, manter alguns que são importantes, olhar para essas questões. E aí nesse lugar que a gente precisa reconciliar com os nossos pais, com a nossa ancestralidade, primeiro, né, começando dessa parte sistêmica mais ampla, para a gente poder começar a ter mais consciência da vida, entender, recolhendo para a gente, que a gente pensar que a gente é só continuação de histórias, e como que nós vamos escolher a continuar essas histórias. Então não é deixar tudo para trás, zerar, deletar e começar tudo de novo. Não, é honrar tudo que foi até aqui, o que, que nós aprendemos, o que, que foi possível, trazer a nossa autorresponsabilidade. Olha, essa vida que eu estou criando até aqui não está muito interessante para mim, agora eu escolho criar novas possibilidades dentro do que eu entendi, dentro do que traz dentro da minha bagagem. Então você vai pegar a bagagem, vai dar uma reorganizada, algumas coisas você pode tirar, esvaziar, pode mudar algumas coisas ali, sim, mas não é para deixar tudo como se tudo tivesse acabado, não, é para a gente poder reorganizar aquilo ali. Então é um novo ciclo, mas não é um novo ciclo que zera tudo, não. É um novo ciclo dando uma continuidade, acompanhando com tudo que nós já somos, com tudo que nós construímos, para que a gente se reorganizando, para a gente poder conseguir seguir em frente com mais leveza, porque aí já não precisa de tanto peso, não precisa de tanta carga, a gente já pode caminhar com mais leveza na vida. Então é muito saudável essa crise, apesar de ser muito caótica e parecer um fracasso, gerar muito desespero, muita angústia nas pessoas, mas ao mesmo tempo é algo transformador. É uma fase que todas nós vamos precisar passar, nós vamos passar e cada uma pode passar como quiser, da melhor maneira possível, quando a gente tem alguém para ajudar, para acompanhar, para caminhar lado a lado, que esse é o meu trabalho, que eu faço com vocês, é caminhar, estar junto, para que vocês, não porque eu seja uma bengala de vocês, mas que vocês entendam que vocês têm alguém lado a lado que pode continuar, pode ajudar vocês a abrir esse caminho, né? Eu já passei por todo esse caminho, né? Já muitas coisas da minha vida mudaram para melhor. Não foi um processo fácil, mas foi um processo muito lindo, muito possível, que realmente me colocou em outro patamar na vida. Então essa é a proposta, quando eu vou falando da crise da meia-idade, para trazer um conforto para o coração de todas vocês, de pensar, gente, é apenas uma crise de meia-idade, eu só estou me reorganizando internamente, olhando para mim, trazendo mais amor próprio, mais auto-amor, essa mulher que gosta mais dela, que olha mais para ela, que começa a se priorizar sem ter que ficar agradando todo mundo, que não precisa ficar controlando o tempo todo mundo, consegue entrar mais nesse fluxo da vida e começa a escolher estar no trono da sua vida, assumir o trono, o lugar de rainha, sair daquele lugar infantilizado, de vítima da vida, ou naquele lugar que precisa ficar o tempo todo lutando. Não, aquela mulher que pode se permitir descansar, essa mulher que pode permitir fazer o que escolhe, pode ser feliz, pode ter um relacionamento saudável, pode deixar os filhos irem com facilidade, porque a vida precisa andar para frente. Os filhos têm a gente, mas nós não temos os nossos filhos. O que nós temos são os nossos pais, porque a vida vai andando para frente. Então, quando a gente começa a trabalhar isso e ficar bem resolvido, a gente consegue soltar os nossos filhos sem eles sentirem culpa de ir para a vida, de poder ser quem eles são, construir a partir dali. A gente ensinou e fez o que podia ter feito por eles, e aí eles já podem caminhar com as suas próprias pernas, serem livres para fazer suas escolhas, cometer os seus erros, como nós também cometemos, mas assim, liberando as pessoas e sem trazendo mais leveza para a nossa vida, para que a gente possa viver essa outra parte da vida de forma mais leve, mais fluida e mais feliz, sem tantos pesos, sem tantas cargas. Porque quando uma mulher que está focada com a sua identidade, uma mulher que olha para si, mulheres curadas curam o mundo. E cada mulher que se cura, ela vai curando tudo à sua volta. Se você está vivendo essa fase, não se julgue, você não está atrasada, você não está errada.
Você está apenas no ponto exato da sua transformação. E a pergunta não é o que deu errado na minha vida, o que eu fiz de errado. A pergunta não é essa. A pergunta é quem eu quero me tornar a partir daqui, o que eu quero construir na minha vida a partir daqui, o que eu quero ser a partir daqui. Essa que é a pergunta, é para o mais, não é para falta, não é olhando para o que não foi feito, o que deixou de fazer, o que ficou faltando, não. É o que eu vou fazer daqui para frente. Lembrando que a vida ela só anda para frente. E a gente precisa, o que eu vou construir daqui para frente, o que eu vou fazer daqui para frente. Se você sente que precisa de um auxílio nessa fase, você vem, me procura, vamos fazer uma constelação, um acompanhamento terapêutico, para você não precisa destruir a sua vida, para você poder reorganizar e poder seguir com mais leveza. Se fez sentido para você, compartilha com as amigas, quem está passando por uma crise de meia-idade, que está totalmente confusa, achando que está colapsada, que está toda errada, para ela poder entender que isso nada mais é que uma fase linda da vida, para que ela possa florescer, possa começar a dar maravilhosos frutos na vida, na sua verdadeira identidade. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui, fique aqui comigo, porque grandes coisas estão por vir. Namastê.